Boa noite, gente. Oi, Sabrina. Eu acho que você tem que pedir para isso. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar com a Sabrina aqui, do MAN, e sobre mulheres e resistência à mineração. Acho que ela está entrando. Vamos esperar um pouquinho para a galera entrar. Espero que o som esteja bom. E a imagem também. Eu já pedi para entrar. Sim, tá rodando aqui. Provavelmente já deve dar. Tá rodando aqui um negocinho. Já você deve entrar. Oi, gente. Vamos tentar de novo, talvez, né? Uhum. Porque acho que tá ruim. Vou pedir para você pedir para conectar de novo, Tá. tá? Vamos ver se a gente consegue agora. Se a Sabrina entra. Acho que agora vai. Oi, Sabrina. Agora foi. Oi. Tudo Tá me bom? ouvindo bem? Tô ouvindo, tô. Ah, Queria primeiro começar essa live. Não sei se todo mundo já viu, mas a lua tá linda hoje. Vale a pena dar uma olhadinha, que essas coisas fazem bem a gente, especialmente nesses momentos, né? E começar essa live aqui, antes de apresentar a Sabrina e da gente começar o nosso assunto, com uma citação do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, mas, antes de mais nada, internacionalista, né? E aí depois a gente apresenta a Sabrina e tal. Na época colonial, a prata de Potosí foi, durante mais de 2 séculos, o principal alimento do desenvolvimento capitalista da Europa. Vale um Potosí, se dizia para elogiar o que não tinha preço. Em meados do século XVI, a cidade mais populosa, mais cara e mais decadente do mundo brotou e cresceu aos pés da montanha da qual provinha a prata. Essa montanha, a chamada Cerro Rico, tragava os índios. Estavam os caminhos cobertos, que parecia se mudava o reino, escreveu um rico mineiro de Potosí. As comunidades se esvaziavam de homens, que de todas as partes marchavam, prisioneiros, rumo à boca que conduzia às escavações. Do lado de fora, temperatura de inverno. Dentro, o inferno. De cada 10 homens que entravam, somente 3 saíam vivos. Mas os condenados à mina, que pouco duravam, geravam a fortuna dos banqueiros flamencos, genoveses e alemães, credores da coroa espanhola. E eram esses índios que possibilitaram a acumulação de capitais que converteu a Europa no que a Europa é. O que obteve a Bolívia com tudo isso? Uma montanha oca, uma incontável quantidade de índios assassinados pelo cansaço e uns tantos palácios habitados por fantasmas. Boa noite, Sabrina. Queria começar aqui pedindo para você se apresentar, dizer um pouquinho da sua trajetória individual, de como chegou no MAN. Pode certo. ser? Bom, eu espero que todos estejam me escutando bem, né? Eu sou Sabrina Lima, eu faço parte da coordenação nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, né? Já estou desde o processo de criação do movimento, na verdade, que a gente iniciou aí em 2012, mais ou menos. Fui aluna anterior da universidade, em licenciatura plena em Educação do Campo, em Marabá, e lá eu conheci, na verdade, comecei a integrar os movimentos sociais, que na época era pelo MST, né, no Pará. Sou paraense,
vim ali de uma região que passa por todo esse histórico do conflito mineral, enraizado desde a luta contra a apropriação indevida das terras pelo agronegócio e a mineração, né? Eu sou dessa área, né? E desde 2012, assim, nós estamos na construção do movimento. E o que originou atualmente, eu milito no Rio Grande do Sul, né? Nós estamos em uma tentativa de ir contra os projetos de mineração que têm tentado se implantar aqui na região. Você foi do Pará para o Rio Grande do Sul, né? Do lado. Isso. Como diz um bom paraense, bem aí. Sabrina, se desse, assim... Oi? Como diz um bom paraense, é bem aí, né? Bem aí. É bem aí. Do lado. A gente sabendo da mineração, né? Como esse modelo de expropriação, né? Exploração e de um saque, né? Mais do que tudo, de um saque. Tem um livro do Horácio Machado Arós que define a mineração como a voraz violência apropriadora e expropriadora da terra e do trabalho. Né? Um livro dele chamado Mineração, Genealogia do Desastre. Eu queria que você desse explicar um pouquinho o que é a atividade mineradora, né? Porque parece tão longe da realidade de quem vive na cidade, quem está aqui. E esse breve apanhado histórico aí que a gente falou um pouquinho começou com Galiano, né? Mas o que seria essa atividade mineradora, né? Para depois a gente passar um pouquinho para a atualidade, se desse. Sim, na verdade, o que a gente compreende como modelo de mineração aqui, que é essa característica aqui da mineração brasileira, ela é basicamente de exploração até o esgotamento do minério, a modificação de toda uma estrutura da natureza, né, que se modifica, e toda aquela estrutura ambiental, deixando aí para as populações as mazelas mesmo, ou são os restos que sobram, né, do processo de exploração e miséria. A exemplo, Paraopebas, que é um município que é da Vale, né, tem a implantação do projeto Grande Carajás. Paraopebas, há 30 anos atrás, era um município bem pequeno, máximo de 30 mil habitantes. E do período de implantação da empresa, ainda quando era estatal, a hoje, o boom o aumento populacional ele foi tão expressivo, de 30 mil para mais de 200 mil habitantes, em um período assim de 7 anos. Para um município que não tinha estrutura nenhuma para agrupar toda essa nova demanda, né? Então, chegando a índice de violência sexual principalmente, né? Que é uma das áreas onde mais se tem o índice de prostituição, e bem visível na cidade. Índice de violência com a juventude, porque estatisticamente é um dos municípios mais perigosos para a juventude e a juventude negra viver, né? E o desrespeito à vida da população, porque é uma baita cidade minerada, né? E que não tem suporte médico, estrutural mesmo, para ter essa quantidade de pessoas. Então, você vê toda uma estrutura sendo formada para dar subsídio ao capital e à extração desse minério, né? Mas, em compensação, todas as mazelas sociais ficam abaixo. Por que eu digo abaixo? Porque é uma região de serra. A Vale, ela fica no alto da serra, região mais... E que tinha um bioma também muito característico e único, né? Que é a savana metalófila, que é a savana de metal, de ferro. E que ninguém pode acessar. Só a Vale que controla, nem o Estado controla. Tudo cabe à Vale definir como regulamenta esse espaço e esse minério, né? Aí quem está abaixo só recebe a poeira do minério, né?
e tem que sobreviver a esse sistema das melhores formas, porque se onde a gente fala que onde há mineração, onde já é efetiva a mineração, você tem uma economia de enclave, né? Ela elimina as outras formas de economia e tudo gira em torno daquele modelo, né? Aham. Desde o salário do engenheiro, a forma como a economia normal da cidade vai se comportar, é como se todo mundo trabalhasse naquela mineradora. Então, você tem preços de mercado extremamente abusivos e fora que a maior parcela da população não consegue ter acesso a questões básicas, questões mínimas, né? Então, fica todas essas mazelas sociais deixadas em nome da exploração do minério em si. Sim, é porque você mexe toda uma comunidade, né? Assim, na modificação da forma de mineração, né, que a gente tinha aí no século XVI, né, no início das colônias e que durou aí durante 2 séculos, a gente tem uma complexificação do capital e da própria forma de mineração, né, em que você, ainda que você mantenha alguns elementos como essa forma exploratória, essa forma degradatória, só que isso se complexifica, né? Então, que a gente tinha falado um pouquinho com relação a esse modelo de desenvolvimento excludente, né? Essa nova roupagem do padrão primário exportador, que o Brasil nunca deixou de ser, e nem nenhum país da América Latina e a África também. É porque sempre que a gente pensa em mineração, a gente pensa assim, a retirada do ouro, a retirada do ferro, mas você tem mineração de várias formas, né? A retirada de areia é uma forma de mineração, né? E você acaba impactando não só o meio ambiente, mas principalmente as comunidades, como você estava falando, né? Ali dentro, né? São novas formas de produção e de reprodução, né? Da exploração do ser humano, de todo aquele modelo de subsistência das comunidades que vivem ali e que acabam dependentes desse modelo, né? Você passar, como você disse, de uma comunidade que tinha 30 mil pessoas no máximo para 200 mil é um crescimento desregulado, é um crescimento depredador, né, de tudo, né? Não só com relação à população que ali vive também e com relação ao meio ambiente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, porque a expansão da mineração vem aumentando muito, né? Essa ideia aí que o Sade colocou da boiada passando, né? Não é só a boiada, né? É o agronegócio que está junto com a mineração, que está junto com a privatização da água, né? Então, e que hoje em dia a gente chama de agrominério e hidronegócio, porque tudo isso faz parte do mesmo modelo, né? Extrativista. E essas novas fronteiras abertas do Estado para a mineração e fechadas, no final das contas, como você falou, como é a causa da Vale, para o próprio Estado brasileiro, né? Você tem lugares ali em que a Vale opera ou que outras mineradoras operam em que você não tem entrada, sendo um território brasileiro, acaba sendo privatizado esse território e que nem mesmo, muitas vezes, cientistas e tal não tem acesso, né? E eu estava dando uma olhadinha com relação à questão da água também, né? De que a mega mineração também muitas vezes exige uma quantidade absurda de água, calculada muitas vezes em 1.000 litros de águas por segundo, né? Então, são essas novas fronteiras que a mega mineração destrói, né? Privatiza e destrói. E esse impacto na vida das populações, assim, especialmente o impacto na vida das mulheres. Queria que desse para você falar um pouquinho mais, porque quando a gente passa dessa quantidade de gente para uma quantidade de gente que a mineração traz para uma cidade tão pequena assim, você tem muito aquilo que chamam de a masculinização do território, né? Então, o aumento de estupro, o aumento de violência, da violência doméstica, tudo isso, assim, se desse para você falar um pouquinho desse impacto ambiental e cultural também, né? Das próprias comunidades que viviam ali, muitas vezes, da subsistência. Sim. Acho E que das ainda mulheres. posso falar um pouco Uhum. nessa questão final, assim. Uhum.
como exemplo, que é a minha área, né, principalmente ali a Paraupebas, Marabá, a Sim. região que é o corredor ferroviário, né, que é esse transporte de minério de ferro do Pará para o Maranhão, que é onde é escoado, né? Porque o impacto não é Ah, só onde está a mineradora, né? Você tem um impacto não, em todo esse você corredor, tem né? você tem toda uma estrutura que vai ser impactada, não é ali, não é onde tá, não é só onde está sendo Uhum. explorado aquele minério, né? Você vai ter, ó, exemplo, o corredor ferroviário que a gente demarca são os municípios mais pobres, desde o Pará, desde o Maranhão. E são onde também essa circulação não só de minério, mas de trabalhadores, né? Uhum. Então, você vê um índice também de exploração sexual Sim. extremamente expressivo, né? Paraupebas é marcado com isso. Você vai para andar em qualquer parte da cidade, você consegue encontrar áreas de prostituição muito bem, sim, esclarecidas, porque são o quê? São a região também é uma área que recebe trabalhadores de períodos, né? Porque aí você está falando de serviço terceirizado, que é uma marca Sim. característica das mineradoras, né? Um número pequeno de trabalhadores com carteira assinada e é um maior índice de terceirizados. Então, a circulação de trabalhadores ela é muito recorrente, geralmente de 3 meses 3 em 3 meses é uma troca de turnos, né? Então, são homens que frequentam essa região, que não são de lá, e que os momentos considerados livres, né, do trabalho, procuram muito os bordéis, a bebida, né, e tal. Isso é muito frequente em áreas onde há essa transladação, né? O outro caso que a gente tem acompanhado muito é dos próprios. A carga horária de um trabalhador, ela é extremamente penosa, né? Você trabalha mais de 8, 10 horas, mas não tem um horário definido. Tem dia que você trabalha de noite, tem dia que você trabalha de madrugada, tem dia que você trabalha de manhã. Então, é um dos trabalhos mais insalubres, considerados mais insalubres, né? Sim. Então, há diversos problemas mentais causados também pelo trabalho excessivo. E muito disso gera violência doméstica. Porque a chegar a um nível de estresse de um mineiro, né? Ao voltar para casa, boa parte do índice mesmo de. Eu não vou ser tão pejorativa assim, mas assim, de violência, né? Uhum. Nas mulheres são justamente de trabalhadores, passando por um alto nível de estresse. Isso Uhum. também é muito comum e a gente encontrou várias vezes. Mas o que mais me deixou impactada era acompanhar na região do Maranhão casos assim de venda de meninas novas de 8 anos, Nossa. 9 anos, que de certa forma chega a ser aliciadas por familiares para conseguir trocar sexo por comida, sabe? Por uma boneca, por algo assim. Isso também é muito recorrente nas Sim. áreas onde a gente atua, infelizmente, né? Uhum. E não são contabilizados como problemas da mineração, não são Aham. contabilizados como uma ação, né, daquela mineradora. Isso aí são problemas sociais tipo, de Paraupebas, de Marabá, de Do Canaã, lugar, né? entendeu? Do próprio lugar, da sociedade, não tem nada a ver com as mineradoras, né? Até os Isso. trabalhadores não tem nada a ver com as mineradoras, né? Eles são terceirizados, então a Vale não tem nada a ver com isso, né? E chega também a culpabilizar muitas mulheres, porque são consideradas as interesseiras por estar atrás de mineiros, assim. Você também vê muito dessas questões, sabe? Uhum. Então, você vai lidar com diversos níveis, né, de inserção do que é o problema da mineração em si na vida e no cotidiano dos municípios minerados, né? Aham. Mas, assim,
a dar um exemplo da minha área de atuação também, que é o Rio Grande do Sul, né? Isso falando sobre também o avanço da mineração que ela tem tomado. Que ela é uma lógica do capital, né? Sim, Se apropriar cada vez mais e daí gerar lucro excessivo o mais rápido possível, né? Para continuar nessa rotagem perpétua aí do capital. sim, Então, nós temos estados extremamente minerados, que é o Pará, que é Minas Gerais, que é Goiás e que é Bahia, sim. né? Atualmente, eu estou na região aqui do Rio Grande do Sul, que não tem uma inserção assim forte na mineração, né? São poucas áreas de extração mineral, mas que está passando por um avanço assim tão grande em um período tão curto que a gente sabe que é essa reorganização do capital mineral, atuar em uma área onde ele consiga também se apropriar de uma forma, de uma estrutura já montada, que é o caso do Rio Grande do Sul, né? Que tem porto, que tem ferrovia, né? Que tem estradas federais já bem estruturadas. E nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul ao nível de possuir já requerimentos de pesquisa, mais de 22 mil requerimentos de pesquisa, assim, para atuar numa região que não tem um histórico de mineração, né? Sim. Desses aí, a gente tem acompanhado mais de 5 mil requerimentos, desde requerimentos de pesquisa para requerimentos de lavra, né? Que são autorizações para começar a fazer a análise do minério que tem na região, para dar o segmento de implantação e a exploração desse minério. E todas Uhum. exclusivamente, assim, tem um maior número de requerimentos, estão na região do extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Que é justamente isso, ele não bate com o agronegócio que está no norte, né? Você tem uma ligação tão bem estruturada do capital mineral com o agronegócio que eles compactuam, não vão disputar no território. E aí a Uhum. região que é visada, que é considerada a região mais pobre do Rio Grande do Sul, é a região também que tem a maior diversidade cultural, né? Desde desde um bioma único, que é o bioma Pampa, né? Uhum. As comunidades como as comunidades ciganas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, também áreas da reforma agrária, né? Onde está o Sim. maior número de concentração Número de de assentamentos. assentamentos Sim. do MST. E aí tem uma questão que é a implantação de uma mineradora que é da Copelme, né? Ali na região metropolitana, né? Que pretende minerar o carvão, que é um dos materiais mais tóxicos, né? A menos de 15 quilômetros da capital, que é Porto Alegre, né? E próximo da maior reserva de água, que é o Delta do Jacuí, que abastece a capital e vários outros municípios, né? Você colocaria em risco aí toda uma distribuição de água, porque ela Sim. não se utilizaria só para fazer a limpeza do minério, né, do carvão, porque e sem contar que ele é um carvão que tem uma baixa qualidade aqui, então ele utilizaria muita água para muitos outros elementos químicos para fazer a limpeza desse carvão, que depois afetaria toda uma rede hídrica que abastece não só a capital, mas várias áreas de áreas pesqueiras ali da região e áreas da reforma agrária mesmo, né? Porque fica bem próximo de um assentamento, que é o Apolônio de Carvalho, que é um dos maiores produtores de arroz orgânico Uhum. e que depende da água para continuar produzindo e que tem um Sim. selo, né, de produção orgânica, não só Orgânica. do arroz, mas de diversos outros utensílios. E aí você vai colocar tudo em risco em nome de uma extração de um minério que é um dos mais poluentes também, né? Sim. Porque esse impacto
A gente lembra logo, não tem como não lembrar, né, dos crimes da Vale, né, da Samarco, porque a cada ano, pelo que eu estava lendo, né, você tem entre 2 e 5 barragens de rejeito de minério rompidas em todo o mundo, né? Não é só aqui. Essas barragens de rejeitos são necessárias para esse tipo de mineração a céu aberto, né? E a Vale, como a terceira maior mineradora do mundo, né? Ela é a maior mineradora do Brasil. Tá presente aí em 30 países, em 3 estados brasileiros, e, bom, além de ser uma grande devedora dos cofres públicos, né? São mais de 70 bilhões de reais de evasão de divisas e uma dívida com a União de mais de 40 bilhões. E, no entanto, a gente tem aí esses crimes, esses 2 crimes de Mariana e Brumadinho, né, que foram considerados alguns dos maiores crimes ambientais do mundo também. Então, quando você fala nesse impacto que vai ter com relação às comunidades que estão em volta à água de um das principais capitais do país, a gente não tem como não lembrar, né? Você teria como comentar um pouquinho sobre os crimes de Mariana e Brumadinho e como é que está esses processos lá? Porque eu sei que a Vale criou uma entidade lá por causa para tentar minimizar os impactos, né? E não falta propaganda, né? Por parte da Vale, né? Para Então, isso. a Renova, A própria propaganda das mineradoras de que vão chegar, aquela velha lógica da racionalidade instrumental, de que vão chegar, vão trazer o progresso, vão trazer, né, o desenvolvimento, o emprego, vamos sair da crise, vai ter muito emprego aqui, e aí a realidade é sempre outra, né? Mas aí se desse para sempre comentar dada um como uma pouquinho. salvação, né? A salvação do Estado é implantar a mineração. Geralmente esse é o jargão que elas mais utilizam. A criação da Renova, a gente tem acompanhado, né? Como você... Para mim tá ótimo, Sabrina, não sei se tá ruim para todo mundo, para mim tá... Tá travando? Para mim tá um pouquinho, eu não sei se tá legal para todo mundo ou não, mas... Uhum. De repente tá, mas vamos lá. Tá. Depois de ter proporcionado esse desastre assim, sem que a gente não consegue nem mensurar o impacto que isso vai dar por gerações, né? Se cria a Renova, que seria essa instituição onde a Vale depositaria um recurso, meio que indenização, a ser revestido em ações sociais e melhorias para as comunidades atingidas mesmo pelo rompimento da barragem. Só que toda essa estrutura é coordenada pela própria Vale. Então, se ela bota um dinheiro dela e é ela mesma que define para onde vai os projetos, para onde vai a manutenção desse recurso. Então, você colocou a criminosa para controlar o que ela está pagando. Na verdade, o pouquinho que ela deveria pagar, porque isso aí nem vamos comentar, né? Pois é. A região é extremamente impactada. Isso eu posso comentar também, já meio que atualizando assim, sobre a situação atual, né, que é da pandemia. Em Mariana já triplicou o número de casos, né? Você tem diversos impactos causados depois do rompimento, porque depois do rompimento se morreu 19 pessoas naquele rompimento, mas há uma sequência de outras mortes também, por depressão, né? Por doenças mesmo, porque aí você modificou toda uma estrutura biológica e que está passando por várias epidemias. Um dos casos muito comum, inclusive agora, com o rompimento da barragem do Feijão, né, que é a de Brumadinho, é o caso que aumentou exponencialmente o número de casos de dengue, né? Então, inclusive, uma das companheiras que deu abrigo, porque a gente atuou com brigadas, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, nós atuamos com uma brigada que se chamava Carlos Drummond de Andrades, né?
que ficou aí o período tentando auxiliar aí as famílias, né, durante esse momento que foi tão terrível. E uma das moças que nos acolheu, ela acabou morrendo de dengue hemorrágica uns meses depois, né? E fora impacto diretamente na água, né? Porque se modificou toda o córrego, né? Que ainda por cima passava próximo a uma área indígena e uma área da reforma agrária, que era o Rio Paraupeba, né? Que foi totalmente contaminado, né? E que boa parte da população não recebeu nem auxílio, né? Os que receberam foram diretos, que ainda as pessoas que tiveram parentes mesmo, né? E deixou uma relação muito complicada, né? Em Mariana, por exemplo, tinha quem era culpado pelo crime eram as pessoas que saíram da região, sabe? Que sofreram maior impacto e que tiveram que ser remanejadas e morar em Mariana. E aí chegava muito casos durante as crianças que estudavam nas escolas municipais, de serem consideradas culpadas. O pai dela que fez, por causa da sua situação, meu pai perdeu o emprego na Samarco, sabe? Um índice de depressão muito grande também. Da nossa própria brigada, que ficou muito tempo ali na região, os meninos saíram extremamente baqueados, né? Você imagina a tristeza de ver todo dia corpos sendo levados, né? Situações insalubres, porque a gente acompanhou uns casos que não foram tão documentados assim, que quando havia aquela retirada do material do rejeito para tentar liberar algumas áreas, né? Contratou uma leva de trabalhadores que não se sentiam psicologicamente preparados, e aí a fazer as retiradas acabava encontrando fragmentos de pessoas, né? Fragmentos ósseos, alguns pedaços, e entravam em colapso, né? Por trabalhar e estar numa situação tão degradante, né? Fora o assédio da empresa, né? Em cima de todas as vítimas, em garantir que elas ficassem caladas, que elas ficassem quietas, né? E então deu muito mais subsídio para a empresa sair, recuperou tudo que ela perdeu com Brumadinho, com Mariana, né? E as famílias estão simplesmente até hoje destroçadas, e ainda tem 11 corpos que não foram recuperados, né? Ali. E pouco se vê ultimamente falar sobre o que foi, né, Mariana. E Brumadinho, né? Fora de que há um risco eminente de vários rompimentos de barragens ali da região. Porque essas barragens, né, que são chamadas barragens de rejeito, por alteamento, elas são o tipo de barragem mais barata de se fazer. Você faz a barragem com o próprio rejeito, né? E você coloca praticamente baratinho, né? Porque você vai alteando ela a partir de cada vez que é colocada uma leva de rejeito, você vai alteando ela com aquele rejeito. Mas ela também é a que sofre mais risco de rompimento, e boa parte das barragens em Minas Gerais são nesse modelo, né? Então, a gente tem acompanhado também ali Barão do Cocais, né? Que é uma região que passa por diversas crises até hoje. A barragem de Congonhas, que é uma das maiores, próxima a um município urbano, né? Você imagina o impacto que seria se rompesse uma barragem dessa, né? E temos vários companheiros que moram ali na região, né? E que falam que é simplesmente insuportável, porque você acorda de madrugada com barulho
do alarme, né? Que sim. pode haver rompimento, e aí eles não sabem de onde é, qual é, para onde correr, né? E Que é desespero. tanto Que desespero. até hoje os meus companheiros que moram em Minas Gerais relatam que boa parte da população já sai, ao sair de casa, já levam todos os documentos numa pastinha, Nossa. porque se acontecer qualquer coisa, pelo menos com os documentos eles querem estar em mão. Isso aí, você imagina você viver isso 24 Viver horas. assim, né? 24 É um, horas, é um colapso Sim. mental que não tem precedentes. E para piorar, você sabe que a empresa, ela não é ela faz um tipo de simulação que diz que é do autossalvamento, né? É a forma dela ajudar a população. Tipo assim, essa simulação, mais ou menos, ela fala para onde você tem que correr. Autossalvamento. É a forma dela te ajudar, entendeu? Se Se caso vira ocorrer aí que... Aham. se acaso ocorrer um rompimento, você corre para esse lado, porque é para esse lado que vai sair o rejeito, tá? Mas tem casas assim que estão a 5 minutos, sabe, do impacto da barragem. Você não tem 5 minutos para sair de casa, você vai para onde, né? Sim. Mas essa é Não a tem como, né? forma. Uhum. Mas essa é a forma que a empresa atua, né? Essa é a Sim. medida de segurança, que é aquele alarme que em Mariana não funcionou, diga-se de Não passagem, né? funcionou. Uhum. E que é a forma que eles consideram de que estão cuidando da população, né? Dizer mais ou menos para onde você tem que correr. Uhum. É isso, né? A saída é essa. Corre. É, Uhum. salve sua vida. Salve quem puder. Enquanto isso, a gente salva nossos lucros. Né? É por Isso. aí. Porque não podemos gastar com isso. A gente sabe que agora, com esse desgoverno, né? Do Bolsonaro, obviamente a gente teve um aumento aí de assassinatos de lideranças, né? O relatório da CPT, relatório da violência no campo, todo ano está mostrando isso. Assim que começou mais ou menos o governo, ele falou muito da questão do nióbio, né? E ficou todo mundo colocando muito meme por causa do nióbio, né? Sendo que o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, né? Araxá, que é a cidade ali em Minas, é responsável por 80% do nióbio de todo mundo. Dentro disso, o Brasil vende o nióbio a R$16 o quilo, mas na Bolsa de Londres ele é vendido a $1.200. E aí a gente já vê essa sonegação fiscal do nióbio, que é absurda, né? E isso não é só o nióbio, a gente também tem aí todos os outros metais que passam por isso. Então, e agora logo no início aqui da Covid aqui no Brasil, foi em abril, se não me engano, você teve o maior evento de mineração do mundo, que foi no Canadá, e obviamente o governo Bolsonaro participou, e abrindo, o objetivo ali era você abrir várias fronteiras dentro do Brasil para as mineradoras do mundo todo, né? Tem o 40% ali da reserva indígena da Amazônia, que está fechada a exploração, mas a gente já tem o projeto de lei 191 de 2020, que o objetivo é liberar essa mineração nas terras indígenas, inclusive de indígenas isolados até então. E foi feita uma grande rodada lá dessa venda, dessa abertura dessas novas terras, né, para mineração. E temos também, dentro do governo Bolsonaro, a gente teve aí o decreto que dentro agora do Covid, que liberou a mineração considerando como uma atividade essencial, né? O decreto 10.309, que era para estar tudo fechado por causa do Covid, mas, no entanto, a mineração, como serviço essencial, foi aberta para continuar a exploração. E aí, como você disse, é um dos trabalhos mais penosos para os mineiros e possivelmente agora com esse decreto, né?
tem se aumentado muito, não tem a contaminação por Covid? Eu acho que você falou um pouquinho disso no início. Uhum. Na verdade, a mineração ela acabou sendo um dos maiores vetores de contaminação, né? Por ser considerada uma atividade essencial, então ela continuou ativa normalmente, né? Sendo que há também, como eu mencionei, né? Sempre há essa circulação de trabalhadores, que geralmente ele Sim, não os mora no trabalhadores estado. temporários, uhum. Uhum. Que Na não verdade, fica geralmente, restrita à área da mineração, né? Essa contaminação, eles trabalham 3 meses, voltam e... justamente, então muitos viajaram, né? E muitos acabaram entrando em contato porque também onde também há um maior número de trabalhadores estrangeiros, né, que coordenam esses espaços, né? Aqui, por exemplo, em Ilha Negra, em Candiota, são só chineses, né? Na extração do carvão ali, basicamente são só chineses que trabalham, né? Mas o maior exemplo acho que é Pará e Minas Gerais, né? O Pará, em Paraupebas, que é aquele município que eu te falei de 200 mil habitantes, Uhum. já está com 11.428 casos confirmados. Assim, Nossa, é uma muita coisa. porcentagem, uma porcentagem Sim. imensa da população e os maiores bairros contaminados, que foram os primeiros a serem contaminados, foi o bairro onde moravam os mineiros, né? A um nível de... E dali, ó, só se expandiu. Paraupebas já está um tempo em lockdown, né? E as áreas rurais, por exemplo, já foram todas afetadas também, áreas Nossa. também é uma área de assentamentos que estão ali ao redor, áreas indígenas também, Uhum. né? Inclusive tem uma tribo que fica dentro dessa área de Carajás, onde a Vale atua, né? Então, a mineração, ela foi o grande vetor de De contaminação, contaminação. justamente por não preservar a vida do seu trabalhador durante esse período, porque, vamos ser sinceros, há um lucro só da extração de ferro, é o carro-chefe, né, da exportação mundial brasileira. O ferro Sim, está sempre em alta, e é lá do Pará que hoje em dia sai a maior porcentagem, né, do minério. de Se ferro do dizer mundo. que não tem como comportar de que os seus trabalhadores fiquem em quarentena durante esse período e que precisam estar ativos trabalhando, isso é uma mentira, né? Na Sim. verdade, isso só Essencial para mostra, quem, né? isso só mostra o quanto ele desrespeita a vida, né, Sim, das pessoas. exatamente. Exatamente. E aconteceu muito disso, do trabalhador ser contaminado ali, voltar para o núcleo familiar, passar para os parentes, passar para os vizinhos, e daí deu esse boom, Esse, né, de esse boom em contaminação. vários lugares, né? Especialmente em cidades do interior. Isso não está acontecendo só no Brasil, né? Assim, foi lançado um documento agora com mais de 300 organizações no mundo inteiro e de que em vários países do mundo está sendo considerada atividade essencial nesse momento da pandemia, né? Para justamente não parar, né? Porque as máquinas não podem parar, o lucro do capital não pode parar. E tem uma frase que eu acho que estava ali no site de vocês, que parem as máquinas, mineração não é essencial, a vida é essencial, né? E Uhum. aí, a partir daí, eu queria falar um pouquinho, infelizmente, rapidamente, sobre o MAN, o que é o MAN, o nome do MAN, que para mim até então era Movimentos Atingidos por Mineração, e não é mais esse nome. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o MAN, essas novas formas de luta e resistência, né, de onde surgiu o MAN, e a luta das mulheres, um pouquinho das mulheres contra a mineração dessa forma que os desafios e perspectivas que a gente tem. Desculpa, mas a gente tem pouco tempo para essa parte logo ou a parte boa. Não, tranquilo. Na verdade, como eu disse, o MAN, ele nasce
nasce em si em 2012, mas ele é fruto de várias resistências anteriores, né? Que foram mobilizações feitas pelo MST, por várias outras organizações, né, no Pará, que eram contra essa exploração da Vale nos seus territórios, que tinham que viver com as mazelas deixadas pela mineração, e queriam colocar isso em pauta, né? Nós estamos sofrendo diretamente, o governo não faz nada e a gente precisa se posicionar, porque não adianta ir contra o governo, você tem que ir contra a Vale, contra a mineradora, que é lá que está o problema, porque é ela que financia, né? Tanto que você lembra do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Sim. Que é um dos marcos aí do movimento, e foi financiado pela Vale. Por quê? Porque é uma estrada onde passam os caminhões de acesso, né, à mineradora, e ela não podia parar, e estava trancado pelos sem terra. E aí o que ela fez? Financiou para poder, de qualquer forma, liberar essa estrada, que acabou com esse massacre, né, dos sem terras Sim. ali na região. Sim. Então, sabendo do impacto da mineração na vida direta, né, dos trabalhadores, do campesinato, é que a gente começa, então, a pensar de que já não era mais só o agronegócio o problema, né? A gente tinha que pensar novas vias de como, primeiro, expor o quão danoso é a estrutura da mineração, de como é a exploração, né, no nosso país, mas como isso interfere diretamente no nosso cotidiano de diversas formas. E aí, em 2012, a gente fez uma reunião, né, e decidimos lançar o movimento dos atingidos pela mineração naquele momento, né. Depois a gente fez essa reorganização do nome, porque justamente a gente compreendeu que quando se fala de mineração, você não está falando de um atingido, né? Não é só um núcleo. Você está falando de diversas formas de impactos que são gerados por conta desse modelo que é extremamente apropriador, que aniquila culturas, que aniquila ambientes. Então, a gente tinha uma diversidade muito grande, então não compunha mais falar atingidos, né? Então, a gente pensou em colocar pela soberania, que é justamente esse direito da população decidir sobre o seu recurso, né? Decidir como, se há uma área de mineração, para que explorar tão rápido, sabe? O ritmo dessa mineração pode ser modificada, ou a se pautar áreas livres de mineração, ou a se pautar que o CEFEM seja realmente pago e que dê e que traga benefício aos municípios, né, efetivamente minerados. Sim. Então é isso que o MAN se propõe, né? A gente debate questões estruturais, né, da mineração, o que é a Lei Candir também, o quanto ela prejudicou o Estado financeiramente, né, porque ela deixa de arrecadar aí milhões, bilhões anualmente por justamente a mineração ser isenta, né, por ser um produto primário de exportação. Então, ela não tem diversos tributos aí, a qual ela se isenta, inclusive energia, né? Quem sabe quem paga a energia da mineração é as populações que estão ao redor. Exemplo disso, Pará tem uma das maiores contas de energia dos estados, assim, né? Que é justamente ali, apesar de ter hidrelétricas ali de grande suporte, mas que, na verdade, é para a mineradora. Enfim. E ainda temos as questões das sonegações da CEFEM, né? Que várias... Mas a gente traz... Deu uma congelada no áudio. Para mim também. O meu tá congelando direto. Vamos lá. Dá para você falar um pouquinho aí da resistência, né, da luta das mulheres, porque, em geral, são muito impactadas, né, pela mineração, porque quem está ali, né, na subsistência, no dia a dia, na reprodução da vida, né.
E dentro do Manfrim, como é que é? Como é que tem o setor de gênero? Como é que vocês se organizam? Sim, nós temos a operativa das mulheres, né? Que, na verdade, articula os diversos atividades aí, de regionais, no caso, né? E nós temos, desde a criação, nós temos um núcleo de mulheres muito forte que estão na direção, né? Que aí acompanham a vida, o cotidiano das mulheres que são impactadas diretamente pela mineração, né? Mas que também são as que estão aí no debate, né? A exemplo, eu que hoje estou aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas hoje em dia nós estamos aqui com um grupo de 4 mulheres, eu, Márcia, Michele e Jéssica, que estão justamente fazendo a abertura do movimento aqui na região e engatilhando a luta contra a mineração que quer se implantar nas regiões. Aqui são 4 projetos, né? Eu acompanho aqui a região de São José do Norte, que fica no extremo sul, né? Que é uma região basicamente de agricultoras familiares, né? E que hoje que lutaram bravamente para não entrar mineração nos seus territórios, né? E que hoje a gente toca a campanha Periferia Viva, né? Sim. Que é justamente a arrecadação de alimentos e a qual a gente reveste em cestas básicas a serem distribuídas aqui na periferia. E vale ressaltar que são mulheres, 90% do público que a gente atende são mulheres, né? São as que estão em casa, são as que estão cuidando da família, estão cuidando dos filhos, que trabalham de diversas horas, né, de diversas formas para garantir o sustento do núcleo familiar. Então, são as mulheres que sentem, primeiramente, o impacto, né? Quando você fala de se implantar uma mineradora como aqui em São José do Norte, que é um município tão pequeno, imagina o número o aumento populacional que daria, né? E quem sofreria principalmente, inicialmente, porque aí, com a extração, que é o minério de titânio, né? Que é o que pretende ser minerado. São cavas imensas que mexem com toda a estrutura de um solo que é basicamente uma ilha e que tem várias bacias, né? Assim, né? E afetaria diretamente a água do município, seria impossibilitado de plantar, continuarem a plantar. E são elas que plantam, que cuidam da casa, são elas que vendem todos os seus produtos e modificaria toda uma vida de uma estrutura dessas famílias, né? E elas sentiram isso tão forte de que a maior mobilização contra a RGM foi justamente no 8 de março, né? Aqui organizado por elas, pelas mulheres, pautando o não mineração e a defesa do território em primeiro lugar. Que ótimo. Então, nós temos mulheres incríveis que estão aí no front, né? Justamente porque é isso, nós pautamos a vida, né? Queremos todos vivos e bem, queremos que os ambientes possam ser mantidos para que as gerações possam usufruir também, conhecer, poder ver no que era, né? Infelizmente, lá a savana metalófila, muitos paraenses nunca vão saber o quão bonito foi, o quão especial era aquele local. Uhum. E aqui nós ainda estamos lutando pelo Pampa, né? A se manter toda essa estrutura para que também outras gerações possam usufruir. E pautando sempre a agricultura familiar, né? Que é importantíssimo. A mineração ela não é essencial. O essencial é a alimentação. Né? A vida, né? Estar segura dentro de casa, com um alimento bom. E acho que isso é o primordial e é isso que nós pautamos em primeiro lugar. Sabrina, olha, maravilhoso. Te agradeço demais. Assim, a gente está faltando acho que 5 minutinhos para acabar.
Mas foi muito bom, assim, foi uma aula, é muito bom a gente poder contar com vocês, sabe? Foi ótimo. Agradeço muito a você, agradeço muito ao Man, de vocês se disporem, assim, de estar aqui conversando com a gente. E se você quiser falar alguma coisinha aí para terminar, para a gente encerrar. Ah, sim. Primeiro, acho que eu posso falar um pouquinho mais sobre a nossa campanha, né? Nós ainda estamos no processo aqui A Periferia de Viva, né? isso. Nós já Essa chegamos campanha a doar começou agora por causa do Covid, né? Foi isso? isso. Demos Uhum. início Arrecadação de assim que alimentos e entrega de cesta básica. isso, assim que iniciamos esse período de pandemia mesmo, né? Que a gente ficou preocupados a população já é extremamente fragilizada, né? É a que sofre primeiramente, é a população mais pobre que está morrendo, e a gente sabe disso. E justamente para se posicionar contra isso é que a gente tentou garantir minimamente ações de solidariedade que garanta aí a segurança dessas famílias nesse período, né? Então nós estamos tocando a Periferia Viva aí nacionalmente, diversos movimentos que estão à frente, né? Já doaram quantidades imensas de alimento, de máscaras, de sabão, de álcool. Nossa tendência é continuar nessa atividade. Nós estamos fazendo uma doação agora para uma tribo indígena aqui próximo da nossa região também, que está isolada, a cuidados também da Caritas. E para finalizar, o MAN acabou de ter uma notícia também muito triste, né? Nós tivemos o falecimento de um rapaz de 17 anos, filho de uma companheira nossa do MAN do Ceará, ali do INA. Então, queria deixar os meus pêsames, que é uma situação muito triste, né? E acabou falecendo ontem. E eu queria só fazer uma pequena poesia em homenagem a ele. Antes de você fazer, eu só queria te pedir uma coisa. A Ju, que é aqui da Filósofas na Rede também, está perguntando como faz para apoiar o projeto, né? O Periferia Viva, assim. Se tem alguma forma da gente contribuir com doação, com dinheiro. Sim, nós temos um card no MAN, no site do MAN, que tem a conta. Nós No usamos site a do conta da MAN. Mitra. Tá. Isso. Depois a gente coloca no YouTube, quando a gente colocar o vídeo, a gente coloca tudo isso no YouTube. O pessoal aqui tá falando meus sinceros sentimentos, tá? Pelo menino. E se você terminar com a poesia, seria ótimo, assim, pra gente ver que estamos juntos. E viverás e para sempre na terra que aqui afora, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não ameias como antes em terra alheias. Trabalharás em uma terra onde, além de senhor, será homem de eita e tratão. Trabalhando nessa terra, tu sozinho, tudo empreitas. Será semente, adubo, colheita. O nosso Luiz, que se foi, nos deixou, né? Mas que é uma semente de esperança que plantamos também a resistência. Luiz, muito obrigada presente. A gente que agradece, Sabrina. Muito obrigada. Seguimos juntos na luta. Obrigada. Obrigada.